Olá, bom dia. Agora sim, bom dia para quem está assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois. Essa live vai ficar gravada e levemente atrasado, né? Mas 8h30 da manhã era a ideia para fazer essa live da série Yoga, Teoria na Prática. Bom dia para todo mundo que está chegando aí nesse momento. Lembrando que, querendo deixar perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, reclamações, é só digitar nessa caixinha de pergunta que tem aqui com a interrogação, porque senão fica impossível de ver aí no feed. O nosso objetivo hoje é falar, né, por que posturas de yoga são inúteis se você fizer elas dessa maneira. E a gente tem que entrar nessa raiz aí de por que para responder essa pergunta, né, e para comentar essa pergunta, essa afirmação, na verdade, a gente tem que entrar na raiz de por que sequer as posturas de yoga, né, por que elas sequer existem, né, por que a gente teria que ficar no tapetinho, né, ou antigamente na floresta, ali na pedra, pelado na caverna, na beira do Ganges, fazendo esse contorcionismo, botando o pé atrás da cabeça. E por que isso deve ser feito? Porque isso vem sendo feito, né? É uma coisa muito chocante isso quando a gente observa que isso vem sistematicamente sendo feito já há milênios, né, por pessoas na Índia. Então é uma coisa muito interessante, né? O que o pessoal está querendo com isso? Por que as posturas são feitas? Quando que você, eu vou te falar também, quando que você perde a linha, entendeu? Você já está fazendo um negócio que você já nem sabe mais por que você está fazendo e você perde a linha. E não estou falando aqui no Ocidente só não, né? Então, na verdade, eu estou nesse quesito, a gente está bem à frente, talvez, do pessoal ali na Índia, da galera mais, assim, estrita mesmo, né? Num certo sentido, a gente está à frente. Porque ali a galera perde a linha legal, assim, vou te falar. No meio tempo, né, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu queria pedir a ajudinha de vocês aí, inclusive quem escutar isso depois. Depois eu vou deixar um link ali no Stories para poder, se possível, me ajudar respondendo 4 ou 5 perguntinhas, né, no link que eu vou mandar. Isso vai me ajudar pra caramba, porque eu realmente acredito que as pessoas têm propósitos, né, missões de vida, e acredito que a minha está conectada com o yoga, mas como que eu posso ajudar, como que eu posso alcançar as pessoas melhor? Isso só cada pessoa vai ter que dizer, né? Então, aqui, às vezes a pessoa tem uma questão e ela nem sabe que o yoga pode ajudar, e de repente pode. Às vezes ela está ali na beirada de resolver um negócio que incomodou ela pra caramba, né? E sempre incomodou, mas ela não consegue porque não sabe como usar. Então eu vou botar um linkzinho ali nos stories depois, e aí se puder me ajudar respondendo essas perguntinhas pra mim, não é nada demais, é simplesinho. Começa com fácil, né? Começa com o seu nome, sua faixa de idade, etc. E depois vai te perguntar exatamente isso, né? Tipo, que questão que você enfrenta atualmente e você acha que o yoga poderia ajudar, ou de repente já ajudou, foi uma experiência passada sua, e que questão que você enfrenta hoje e que você pensa assim, cara, o yoga não pode me ajudar, isso não tem absolutamente nada a ver com o yoga. E de repente, tem. Então, se puderem me ajudar nessa, beleza? Vou botar o linkzinho ali nos stories depois. Então vamos lá. Por que então que posturas de yoga elas podem se tornar inúteis se elas forem feitas dessa maneira? Já a gente vai falar qual a maneira. Então o negócio é o seguinte. Possivelmente todo mundo que está aqui, eu inclusive, tá? De repente pode me sinalizar aí quem é diferente. Todo mundo que está aqui, eu inclusive, entrou em contato com o yoga por causa das posturas físicas. De repente, você tinha uma dor nas costas. De repente, você estava com o ombro duro, estava com uma tendinite, estava com uma artrite, uma dor na coluna, sei lá o que estava. Aí, de repente, o seu médico, né, o seu osteopata, seu fisioterapeuta, seu ortopedista, disse assim, meu camarada, minha filha, você está meio ferrado. Então, por que você não vai? Aí você fala assim, mas eu não queria ficar parado, doutor, o que eu faço, etc. Aí ele, na falta de opção, né, de tipo, esse camarada aí tá meio ferrado, né? Mas de repente faz o seguinte, tive uma ideia aqui. Por que você não vai fazer yoga? Ele fala, né? Sem saber muito direito assim o que é yoga de fato. Aí ele fala isso, por que você não vai fazer yoga?
Aí você, beleza, vou fazer. Então, possivelmente, foi o primeiro ponto de contato de vocês com essa filosofia de vida, né? Que foi as posturas. E aí, o efeito foi imediato, né? Você chegou lá no estúdio, falou pro rapaz ali da moça da recepção, beleza, tudo bem, tudo, sabe o que é, queria fazer yoga, claro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Daqui a 10 minutos tem uma aula, você não quer fazer? Quero, posso fazer, sou iniciante, pode fazer. O cara perguntou, o que você tem aí, o que você trouxe com você? Você tem alguma reclamação, tem alguma orientação médica que você não pode fazer alguma coisa, não sei o que. Aí você falou para a pessoa ali, despejou, né? Porque tem o bico de papagaio, tem a rede de disco, tem o pescoço torto, tem a mente ruim, tem não sei o que. Aí a pessoa fala assim, beleza, comenta com o professor isso, pode entrar na próxima aula. Aí você, entrou na aula e começou a se alongar, começou a fazer, né, saudação ao sol, não sei o quê. E dependendo da dificuldade da aula, aí você falou assim, caramba, mas o médico não sabia nada quando ele me mandou pra cá, porque não é nada desse negócio de ficar sentado aqui parado, sem fazer nada. Não, você sua pra caramba, às vezes a aula é bem dinâmica, você perde o fôlego e tudo mais. O cara não sabia o que estava fazendo quando ele te mandou pra lá. O fato é que às vezes você entra ali por acaso e é surpresa, né? Que a aula é muito mais difícil do que você espera. Beleza. Quando a aula é bem conduzida... Bom dia, André, tudo bem? Quando a aula é bem conduzida, no entanto, acontece uma coisa legal, que é o quê? Você, de fato, melhora das coisas, né, que você foi lá para cuidar. Melhora da artrite, melhora da dor nas costas, melhora do efeito ali da sua hérnia, dá um espacinho mais na sua coluna, você fica mais alto, fica mais disposto, dá um tônus no corpo, um monte de coisa legal, etc. Aí você fala assim, caramba, esse negócio de yoga é bom mesmo, né? Todo mundo devia fazer isso porque é uma coisa muito maneira, beleza. E se você também é como eu, de repente algum dia alguém te perguntou, né? Porque tu não fazia antes, agora está fazendo, a pessoa também não fez, ela pergunta assim, cara, eu ouvi dizer que você está fazendo yoga, o que você está achando assim? Fala assim, poxa, é bom demais, velho. Esse negócio de yoga é muito maneiro e tal, não sei o que. Melhorei das minhas coisas aqui. A pessoa fala, legal, cara, o que é realmente esse negócio de yoga? Fala pra mim, o que é? Aí se enrola um pouco aqui. Eu me enrolei. Aconteceu comigo isso, né? Um amigo meu. Foi exatamente assim. Comecei a fazer, eu estava passando umas 2h30, 3 horas lá no estúdio e tal, estudava, fazia postura e tudo mais. Aí um amigo de faculdade virou pra mim e falou assim, cara, então você está fazendo yoga, né? Aí 3, 4 vezes na semana aí. E aí o que você está achando? Eu falei, pô, bem legal, cara, massa. Por que você não veio um dia? Nunca foi, aliás. E aí falou, pô, é maneiro e tal. Mas vem cá, o que é yoga? Então não sei o que é. E na época não tinha muito Google, não. A gente está falando de 20 anos atrás isso, né? Então não tinha Google direito, não. Tinha quem estava lá, né? Sabe, né? Tinha o quê? Tinha ali o KD, que era o Google brasileiro, tinha o Alta Vista, tinha um monte de coisa lá. Yahoo. Mal as pessoas sabiam o que era a internet direito. E-mail, então, já era uma coisa bem pra frentex, assim. Aí o cara me perguntou, né? O que é yoga? Não sei. Aí eu falei, rapaz, travei. Porque pra mim, yoga era justamente esse negócio. Aí comecei a falar, não, você vai lá, aí você alonga, respira, tu relaxa no final, assim. Então, yoga é isso, né? Então, aquela coisa de responder sem responder, né? Você está respondendo uma coisa, mas na verdade você não está respondendo, não. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, rapaz, então eu estou fazendo um negócio que eu basicamente nem sei o que é. E bateu isso, né? Falei, e levante a mão aí quem realmente teve uma noção quando começou. Isso aí é praticamente ninguém, de fato, né? Porque ninguém gasta tempo, né? Deveria, nem vou gastar tempo, ninguém usa tempo para explicar para o aluno, pessoal que está ali, o que é yoga em primeiro lugar e na verdade quando você está pisando no tapetinho ali, você já está pulando as primeiras etapas do yoga ali, na verdade você já está pulando. Mas ninguém faz. E eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, falei, como é que eu posso estar fazendo um negócio que eu nem sei direito o que é? E conforme eu fui aprofundando os estudos, né, a prática e tudo mais, fui para aí, e aí eu fui entendendo, né, que para entender o que é yoga e começar a explicar para as pessoas de uma forma que as pessoas realmente possam entender,
não pode ficar muito na filosofia não, entendeu? Você não pode simplesmente ficar falando essa história de que yoga é a união, que é a união da alma individual com a alma universal e não sei mais o que. E aí começa a meter coisa no meio, né, de um monte de coisa, né, de espiritualidade também, e pseudociência para explicar um monte de coisa. E acaba não explicando nada. O efeito é esse, né? Se a pessoa não consegue nem repetir o que você falou. E aí, por sorte, né, sorte, barra karma, barra qualquer coisa que você puder imaginar aí, colocar um nome, eu, na verdade, tive professores muito bons, e especialmente em muito conhecimento, né, clássico ali do sânscrito, das escrituras, etc. Mas, na verdade, eles tinham uma coisa que era excelente. Eles tinham... Mas eu já vou falar sobre isso, né, o que eles tinham de que era realmente especial. Mas eles me fizeram entender e principalmente me deram a capacidade de passar para as pessoas de uma forma que as pessoas não esqueciam mais depois o que era. Por quê? Porque é um negócio altamente pessoal, né? É uma coisa que foge da filosofia e que é aplicável, né? Porque o yoga é a sua vida, né? É realmente um manual de instruções para a vida. E era nisso que esse pessoal, que os meus professores eram bons nisso, né? No caso, a Glória ainda é, né? Glória Arieira, e o Swami Dayananda era, no caso, porque já morreu. Eles eram bons em trazer lá do patamar do filosófico, lá no alto, para aqui, por aqui agora. Por que você está, né? Qual é o teu problema? Por que essa vida é difícil para você? Por que a gente se sente mal? Por que a gente briga pelas coisas? Por que o desejo te move? Por que né, a gente sofre pra caramba, né? Os dias passam e às vezes parece que não tem muito final, né, para isso e tal. E o yoga vem para responder essas perguntas, é altamente relevante, altamente prático. Não existe teoria do yoga, na verdade. Né? Não existe. E aí... as posturas de yoga, elas estão incluídas nesse contexto aí, nessa luta diária. E a pergunta tem que ser assim, por que eu faria posturas de yoga se o meu real objetivo nesta vida é estar de bem comigo mesmo, estar feliz, levar uma vida completa de fato? Por que eu faria isso? Porque pensa comigo aqui, pensa comigo nesse momento. Se posturas de yoga tivessem como objetivo principal curar o corpo, em que elas seriam diferentes de pilates, de fisioterapia? Né? Poderíamos dizer que seria o quê? Uma fisioterapia milenar aí, com mais de 5.000 anos de idade? Né? De que isso seria diferente de um exercício funcional? Né? Do que isso seria diferente, né, de uma terapia de cura? Como que a gente diferenciaria o yoga dessas coisas todas? Pensa comigo agora nesse momento. Não seria diferente, né? Não seria diferente. Então, se as posturas de yoga tivessem como objetivo curar o corpo, elas seriam facilmente substituídas por alguma outra coisa, né? E vamos mais para o superficial ainda. Se as posturas de yoga tivessem como objetivo deixar o seu corpo fortão, magrinho, fit para o verão, seria facilmente substituído por triatlo, natação, crossfit, sei lá, qualquer coisa você põe aí. E de repente é menos eficiente, inclusive, né? Porque pra gente não tem carga, muitas vezes a aula não é difícil de fazer, é bem tranquila, inclusive. Então, nesse panorama, não seria muito eficiente, entendeu? Então a gente tem que pensar, esses camaradas aí criaram um negócio, né, que hoje em dia você pode trocar por essas coisas todas? Eu falo assim, não é assim não. E como que a gente pode afirmar, como que a gente pode afirmar que não é assim? Em primeiro lugar, o bom senso, né, que é uma prática milenar que transcende, né, o corpo físico, jamais vai se ater somente aos benefícios do físico.
Senão, inclusive, a gente está preso no samsara, né? Nesse ciclo. Por quê? Uma hora o corpo está bem, uma hora o corpo está mal. Uma hora o corpo está saudável, outra hora o corpo não está saudável mais. Então, está nesse ciclo, né? Não tem final. Em segundo lugar, é o seguinte, a gente vê com clareza que quando a gente vê as escrituras, né, a gente vê assim, olha, antes mesmo de você fazer postura, respiração, etc., a primeira coisa que você tem que fazer é observar de que forma que você está lidando com o mundo lá fora. Será que você está com medo? Será que você está com raiva? Será que você está encarando as pessoas como se fossem seus inimigos? Será que você está encarando essa realidade com essa dureza? Será? Enfim, como que está? Então vamos falar, tem forma de você aliviar isso. Aí tasca ali yamas. Em segundo lugar, quando você olha para si, como que você se vê? Como que você espera que você seja? De que forma que você quer acordar e olhar para o espelho, né, para si mesmo? O que você gostaria de ver? Onde você acha que estão as suas falhas? Como que a gente corre atrás dessas falhas, fundamentalmente? Aí vai te dar niyamas, né, um conjunto de valores também. Então, yama, niyama, e depois só é que vai aparecer asana, posturas junto de respirações. Isso eu estou falando aqui de Yoga Sutras, ok? Que é lá ali pelo século, né, o quinto século antes de Cristo, mais ou menos, quando foi composto. Mas isso ecoa também muitos milênios depois, né, ali, não tantos milênios depois, mas com certeza várias centenas de anos depois, ali no século já 16, encontra ali eco no Hatha Yoga Pradipika, um outro texto muito famoso, no Shiva Samhita também, em que isso tem um paralelo ali muito interessante nesse sentido. Só que ali, em vez de ser 10 yamas e niyamas, são 20. Né? Então, ainda mais preocupação existe nessa parte que é fora do tapetinho. Por quê? Porque, rapaz, em termos de transformação de vida, o que você faz, o yoga que você faz quando você não está fazendo yoga, é muito mais eficaz, mas muito mais eficaz do que o yoga dentro do tapetinho. Porque o físico, aí a gente tem uma dicotomia, né? Por um lado, o físico é extremamente limitado. Porque você pode alongar, você pode fortalecer, você pode ali fazer malabarismo, etc. Mas no que isso realmente vai te ajudar? Os seus padrões negativos de comportamento que te trazem sofrimento. Se você tem sempre que ficar na defensiva, se a tua reação é tratar as pessoas como inimigos, se a sua reação a um desejo é bater em tudo, atropelar tudo que está na sua frente para você suprir esse desejo, isso vai trazer problemas pra caramba pra você, cara. Né? Esses padrões mentais que, cara, são difíceis, eu tenho, você tem, todo mundo tem, padrões que são difíceis de modificar. E eles te trazem problemas. Né? Então, algumas pessoas são proativas demais, elas puxam o controle para elas, todo o controle, elas ficam nervosas, não soltam, não confiam nas outras pessoas, elas têm que fazer tudo. E do outro lado desse espectro, tem as pessoas que são descansadas demais, elas não fazem nada. Né? Ficam largadas, ficam soltas, né? Esperando tudo acontecer, etc. E é difícil modificar isso. Né? Geralmente a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Ela arruma um jeito construtivo de fazer, mas geralmente ela não consegue modificar. Não sei em qual dos dois vocês se encontram aí. Então, dos dois, eu estou mais pro lado de cá. Eu tenho que me esforçar para ser mais proativo, para fazer mais coisas, para ter atividade. Qual é a chave para isso acontecer? Disciplina. Foco. Não pode deixar solto. Se deixar solto, descansa. E quem está do outro lado? Quem está do outro lado tem que aprender a largar, tem que aprender a deixar um pouco correr, tem que observar, tem que sentir o vento passar. Mas o ponto sendo,
que as coisas mais importantes, especialmente no começo, elas acontecem fora do tapetinho, com as coisas que você tem que lidar diariamente e praticamente a cada minuto da sua vida, porque toda vez que você lida com alguém, com alguma situação, está sozinho consigo mesmo, o que vai dominar são os teus padrões mentais, entende? Os teus padrões mentais vão tomar conta. Se você tem um padrão mental negativo, isso vai tomar conta de você. Se você tem um padrão mental depressivo, que seja momentaneamente, né? Vai tomar conta de você se você não fizer nada. Se tem um padrão mental de descansado, se tem um padrão mental, enfim, assim, assado, etc. Isso é o que vai tomar conta normalmente. E é tão profundo isso que as pessoas se definem através desses padrões mentais e emocionais. A pessoa olha para si mesma, né, como se fosse um espelho assim, e o que ela vê? Ela vê padrões repetidos. Se o padrão que você enxerga é tipo, não, todo desafio que eu vejo, eu corro. Toda vez que eu vejo isso, eu corro. Aí você passa a se definir. Você põe um rótulo ali, ó. Pá! O rótulo é receoso, medroso. Se você se vê sempre antecipando as coisas, suando frio, tipo sempre, ou quase sempre, você coloca um rótulo ali, pá! Ansioso, ansiosa. E positivo também, né? Se você vê que a reação às coisas é positiva, é de coragem, né? Você fala assim, pronto, corajoso. Se você consegue pensar sempre em coisas diferentes, né? Pensa fora da caixa, etc., você rotula, pá, criativo. E todo mundo tem o positivo e tem o negativo, ok? Mas o positivo você deixa quieto, deixa lá. O nosso objetivo, então, é mexer com os padrões negativos, porque os padrões vão definir tudo isso que se chama de realidade. E é uma coisa muito impressionante isso, né? É isso que as pessoas não entendem. Ficam esperando milagres, né, acontecerem onde não tem milagre. O milagre, se é que existe algum, é em você poder olhar para si e modificar esse padrão mental. Onde você acharia normalmente um erro, uma dificuldade, outras pessoas podem ver oportunidade. É difícil? É difícil. Mas dá para fazer. Mas onde as pessoas veem problema, fonte de ansiedade, que drena energia, algumas pessoas veem uma fonte de energia. Então isso tudo é padrão mental, né? Padrão emocional também. E quando você modifica isso, você modifica quem você acha que você é. A sua personalidade é modificada. E isso aí acontece principalmente fora do tapetinho. Então, num certo sentido, as posturas físicas, elas são extremamente limitadas, porque elas alcançam o corpo, tem um limite, né? Até onde você vai alongar, até onde você vai forçar, até onde você pode ficar forte, né? Sabendo, né, respeitando a genética de cada um, a capacidade física, né, as sensações do que está certo e o que está errado, né? Mas todo mundo tem um limite ali para alcançar. E sempre que você conseguir botar um negócio no lugar, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? A gente espera que seja bastante tempo, mas na verdade a gente não sabe. E, por outro lado, né, contudo, no entanto, a gente consegue modificar vários padrões mentais a partir de posturas físicas. Realmente a gente consegue. Então a gente tem, o que justifica, né, o título dessa live? Se você ficar esperando, né, qualquer resultado assim em termos físicos do yoga, você está num ciclo, né? Um ciclo sem fim. E que vai ficando cada vez mais difícil manter, porque o corpo vai ficando mais velho. Então, se você tratar as posturas de yoga como pilates, como corrida, como crossfit, como qualquer coisa, elas se tornam meio inúteis. É melhor você trocar a atividade, de repente, a depender do seu objetivo. Se você quer emagrecer, tem coisas mais legais para emagrecer, tem coisas que são muito mais eficazes para emagrecer. Se você está com algum problema físico e quer tratar esse problema físico, provavelmente tem uma atividade mais eficiente do que o yoga também. Não que não seja eficaz o yoga, é assim. Mas provavelmente tem alguma coisa mais eficaz para fazer. E o yoga fica um pouco mais acessível. Mas é que tá. Então, desse jeito, as posturas se tornam meio inúteis. Elas não servem para muita coisa. Porém, se você juntar essa parte física com a parte emocional, né, mental,
Aí você tem um negócio interessante e meio que único do yoga. Se você transformar a sua prática física numa forma, num momento de autoconhecimento, se você usar isso para lidar com desconforto, com limitação, com dor, aí você tem alguma coisa interessante. Porque como que então você deve usar as posturas de yoga? E isso que é interessante, né? Porque quando você... É uma famosa win-win situation, ou seja, não importa para onde você vai, você ganha. Se você fizer dessa forma, por quê? Quando você faz posturas de yoga, você senta ali no tapetinho, você cruza suas perninhas, faz uma posição de lótus, né? Começa a se concentrar, puxar a sua atenção para si. E você tiver a sua atenção, né, o seu foco voltado para a transformação interna, você faz as posturas têm esse benefício imediato de te alongar, de ficar mais magrinho, dependendo da intensidade, né? De ficar mais tonificado, de novo, dependendo da intensidade, de ficar mais, né, esperto, de melhorar teu equilíbrio, tudo isso tem. E você ganha um benefício secundário mais profundo, que é, quando a prática é bem conduzida, né? Que é você começar a lidar com limitação, desconforto, dor, pressão, né, estresse, né, no corpo, na mente. As posturas se tornam um microcosmo do macrocosmo que é a sua vida. Porque você pode postar uma coisa, meu caro, minha cara, meu filho, minha filha, você vai reagir dentro do tapetinho exatamente como você reagiria fora. Então, quando a postura for desafiadora, se na sua vida você tem como hábito, né, dar uma fugida do esforço, você vai fugir do esforço na prática também. Se você tem como hábito, né, encarar a todo custo, encarar, manda ver, porra, você vai fazer a mesma coisa na prática ali também. Então, e aí é o interessante, porque aí, como a prática deveria ser mais pausada, regular, tranquila, é para você se organizar, respirar internamente, e aí o professor tem tempo de chegar lá e falar assim, cara, calma. Dá uma descansada, respira. Não, mas eu posso seguir. Não. Eu sei que você pode. Mas será que você deve? Essa é a pergunta. Então não é que você não possa fazer força. Você pode, deve. Mas quando você esquece de todo o resto, você está ali tremendo, vibrando, já todo vermelho, a respiração presa ali, né? Aí já passou do ponto. Por quê? Você está deixando o desejo, né? De repente a competição, de repente esse desejo de produção, né? De produtividade, de resultado, de efetividade, está invadindo a tua prática, assim como invade a tua vida também. E cara, isso é uma prisão para a mente, né? É uma prisão. Porque a gente não... A gente fica escravo dessas sensações, né? A gente fica escravo delas, né? Uma coisa muito impressionante. A gente fica escravo, né, de fazer mais coisas, mais rápido, sempre preocupado com o resultado, sempre querendo fazer melhor, sempre... E não tem nenhum momento de, tipo, cara, dá para fazer bem feito, sem comparação, sem resultado, sem, tipo, por isso fala assim, professor, qual que é o objetivo? O objetivo é chegar lá no pé? Não. O objetivo não é chegar lá no pé. O objetivo é você se curvar à frente e sentir o alongamento, a postura, trabalhar. Aonde que você vai segurar, na coxa, no joelho, no pé, além do pé, no bloquinho, na parede da frente, não interessa. Cada pessoa vai no seu limite e o seu limite é o que está bom. Não existe resultado, não existe produtividade, não existe comparação possível numa aula de yoga, né? Só quando você está fazendo a postura equivocadamente, ou seja, você está botando em risco algumas partes do corpo que você não deveria estar botando em risco. Por que não deveria? Porque não deveria, porque depois você vai sofrer as consequências. Então, os ajustes feitos em posturas de yoga, eles visam a segurança dos alunos. Hoje também é dia de fazer aquele jogo dos 7 erros ali das posturas, né? Vamos ver o que. Se quiser sugerir postura, depois me manda um direct lá. Mas o ajuste é para isso, e não para você ser melhor. E embora
E tem uma pergunta, né, que embora eu dê para entender pra caramba de onde que ela vem, dá para entender, né? Dá para entender pra caramba de onde que ela vem, essa pergunta. Mas ao mesmo tempo ela não tem o mínimo sentido. Essa postura não tem, essa pergunta não tem o mínimo sentido. A pergunta é a seguinte, 2 pontos, abre aspas. Na verdade você não deve usar 2 pontos e aspas, né? Você usa um ou você usou. Então usa aspas. A pergunta é assim, ô professor, diz uma coisa aqui, eu tô meio fraca nessa posição aqui, né? Vamos dizer assim, Bakasana, né? Por exemplo, é um clássico, né? Eu não consigo segurar meu peso do meu corpo aqui. Então, vem cá, se eu fizer uma musculação, eu não vou melhorar não nessa postura? Aí você fala assim, velho, cara, não tem muito sentido isso. É a mesma coisa, se eu fizer uma aula de alongamento, eu vou melhorar nas posturas? Olha, sob o ponto de vista, né, formal, até que vai. Tu vai ficar melhor. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando você segurar no joelho? Eu vou te pedir para tentar segurar no tornozelo. Sabe o que vai acontecer quando você segurar no tornozelo? Eu vou te pedir para segurar no seu pé. Sabe o que vai acontecer quando você conseguir segurar no pé? Eu vou te botar um bloquinho ali na frente para você segurar. Então, sempre a postura vai crescer para te acompanhar. Não tem fim meio que isso, entendeu? E o desconforto ao qual você se submete, a dor que você tem, a sua dificuldade, as suas limitações e o trabalho mental que você tem ali dentro, isso é realmente, você está lá para isso, entendeu? Você está lá para isso e não para simplesmente botar a mão no pé. Você sabe o que acontece com quem eu falo assim, tipo, agora você dobra a perna, vai põe a mão lá no pé. Aí sabe o que acontece quando a pessoa de fato põe a mão lá no pé? Nada. Você olha para a cara da pessoa, a pessoa está assim. Daqui a pouco ela olha assim para a janela. Aí quem faz aula comigo sabe, né? Que é uma coisa que eu já tenho certeza que a pessoa não está trabalhando, chega até a me irritar um pouco. A pessoa começa a tirar sujeirinha do tapete ali, ela pega ali, faz assim. Ali, por exemplo, o cachorro olhando para baixo, você sabe que a pessoa não está sentindo quase nada, ou nada. Que ela olha para o tapete, aí tira a sujeirinha do tapete, aí varre assim pro tapete. Aí ela olha assim pro lado, assim, cara, essa pessoa não está trabalhando. Não está trabalhando. Ela devia estar numa postura mais difícil. Ela devia estar, por quê? Para se desafiar, para estar ali. Aí, quando você põe as posturas nesse panorama, elas ganham força, elas ganham potência, elas ganham sentido. E elas preparam a tua mente para o que vem depois, para sutilizar a tua mente. Porque a grande maioria das pessoas, e eu incluso também, quando comecei, principalmente, não está preparada para simplesmente sentar e meditar, sossegar o facho. Por que não, professor? Porque me fala algum momento da tua vida, nesse momento, a menos que você já medite, me fala qual momento você para quieto no seu dia. Não para quieto. Pelo contrário, tu está sempre fazendo, tá o quê? Você está fazendo café enquanto vê o celular, enquanto fala com a pessoa, enquanto gerencia o pão na torradeira. Está ali no carro segurando música, está vendo o celular, não devia, mas está vendo o celular. Está ali no sinal, está reclamando do motoqueiro, o cara cruza sua frente, está conversando com a pessoa do seu lado, não sei, não para quieto. Pelo contrário, tu está se esforçando, né? Quando eu falo tu, estou falando tu e todo mundo, né? A sociedade está se esforçando para deixar essa mente completamente baratinada. Aí o sujeito diz assim, pô, tá corrido, né? Tá ansioso, pô, acho que eu preciso meditar. Me diz se um sujeito desse vai conseguir sentar e meditar. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, né, a gente vê a beleza, né, a inteligência do yoga, que diz assim, filho, em vez de tentar simplesmente sentar para quieto, tu não vai conseguir. Então vem cá comigo, ó, vamos dar uma organizada na vida. Vamos botar o pé no freio, vamos jogar uma âncora e vamos dar uma desacelerada nesse bagulho. E quando você começar a dar uma desacelerada, aí tu começa a fazer as posturas, colocando o seu corpo em movimento, no esforço, desafiando ele. Aí você vai começar a puxar essa tensão para dentro. Você vai começar a trabalhar também respiração. Você vai começar a voltar os olhos para si
e estreitar o foco da mente. E quando você começar a querer meditar, o teu caminho está um pouco mais fácil. Então as posturas, elas têm essa função, a gente pode quebrar elas em diversas camadas, né? Existe o efeito mais físico. Então, sabe o que é interessante? Uma não nega a outra, a menos que você foque nas mais superficiais. Porque o foco no superficial nega o profundo, mas o foco no profundo não nega o superficial. Em todas essas camadas. Você, primeiro, vai ficar mais alongado? Provavelmente. Vai ficar mais forte? Provavelmente. Vai curar coisas no seu corpo? Provavelmente. A depender do que está acontecendo, a depender da sua disciplina, a depender da sua dedicação, vai. Segunda camada. Você vai começar esse processo de recolhimento, sim, e vai começar a perceber que você pode transformar vários padrões que você tem e que não são construtivos no resto da sua vida. A forma como você lida com limitação, a forma como você lida com desejo, a forma como você lida com frustração, normalmente não está exatamente onde deveria. Você tem problemas na sua vida por causa disso. Então, a segunda camada. E a terceira camada é quando você, através desse processo de internalização, você se prepara para aquilo que vai vir depois, que é o quê? O que vem depois disso, segundo Yoga Sutras, que é o mais simples que pode ficar, é Yoga Sutras, né? Então você tem yamas e niyamas, formas de lidar com o mundo lá fora e com si mesmo, consigo mesmo. Depois você tem posturas, depois você tem respirações, que é mais sutil ainda, né? E aí você tem um processo meditativo que começa com a abstração dos sentidos, concentração, meditação e o contato consigo mesmo na essência. E aí as posturas então estão ali no meio. Quando você chega no estudo de yoga, e do meio para o começo, na verdade, né? São 8 passos, então não tem meio, mas é o terceiro, posturas. Então, quando você chega no estudo de yoga e fala assim, oi, moça, tudo bem? Tudo. Posso praticar yoga? Pode, você já está pulando as 2 primeiras etapas. E se você não for bem conduzido na prática de posturas, você não está nem na terceira etapa. Você está fazendo pilates, exercício, está fazendo calistenia, está fazendo um negócio qualquer ali, funcional, não sei. Mas yoga não. Se você não tiver esse momento de conexão interna, se você não tiver esse momento que vai puxar pela respiração, abstração de sentidos, você não tem o efeito da prática. Você não tem o efeito da prática. Esse é que é o lance. Se você focar demais no físico, você nega o efeito mais profundo da prática e aí realmente você põe tudo a perder. E nesse panorama, as posturas de yoga se tornam inúteis para o que elas se prestam a fazer, que é nessa preparação para o autoconhecimento. Ok? Então, a dica no fim das contas deixa que o físico seja uma ponte para o sutil. Deixa o físico ser uma ponte para o sutil. Por gentileza. Né? Deixa o físico ser uma ponte para o sutil. Assim como a respiração é uma ponte entre o grosseiro e o sutil, então deixa que as posturas de uma forma geral para você sejam isso. Para que você possa carregar o benefício delas para o resto do dia. Porque lidar com limitação é sempre construtivo. Lidar com frustração é sempre construtivo. Por isso é legal você botar as pessoas em posturas que elas não conseguem fazer, é legal. Se você, não para frustrar a pessoa, né? Não é uma coisa sádica. Mas porque você tira ela da zona de conforto. Toda vez que você sai da zona de conforto, você tem um benefício ali para você, se você souber colher. Tá? Deixa eu ver o que aparece aí de questões. Tem uma aqui, não tenho certeza no que. Põe na caixinha. Tem uma dúvida? Qual é? É o asana ou a asana? Então, diferente do português, que não tem neutro, o sânscrito tem neutro. E asana é uma palavra neutra. Ela não é masculina e não é feminina. Então, portanto, você pode escolher o que você quiser. Não tem problema nenhum. Você pode falar o asana ou a asana, que está tudo certo. Então, você pode escolher. Essa pergunta realmente foi simples e tranquila. É a pergunta tipo assim, tanto faz. Então, como a gente não tem pronome neutro, né, que seria útil, então não dá, você não pode falar i asana, não dá. Então, você pode escolher qual dos dois você vai falar, não tem problema.
Uma palavra que o pessoal sempre erra é Bhagavad Gita, que é feminino. O pessoal chama de O Gita, não é O Gita, é A Gita. Se for para concordar com o feminino do sânscrito, né? Mas enfim. Deixa eu ver o que mais apareceu, pipocou mais uma aqui. Deixa eu ver o que. Eu vi legal isso. Como lidar com um aluno que só se interessa pelo físico? Você dá a mesma aula para ele, né? Que o importante não é como que o aluno encara. O que faz diferença na aula é como que você encara, como que o professor, como que a professora encara. Porque se você tem esse foco mais profundo, mais interno, você vai transmitir esse valor para a pessoa na aula. E embora a pessoa entre meio enganada, digamos assim, né, porque você vai transmitir ali, né, coisas sobre dobra a perna, estica o braço, faz força, etc. Ao mesmo tempo, na sua instrução está ali. Você fala sobre não violência, você fala... É isso que a gente ensina o pessoal, né, no curso de formação, que aliás está aberta aí na inscrição em São Paulo, no Rio e em Brasília. No curso de formação, a gente ensina o pessoal a falar o quê? Enquanto dá as instruções, né, dá os ajustes, e enquanto você dá os ajustes, você fala sobre não violência, fala sobre desapego, fala sobre concentração, sobre limitação, como que você lida com desejos, enfim, né, toda essa parte que você pode dar concomitante ao que está acontecendo com o físico. Então o importante não é o foco do aluno, o importante é o foco de quem dá aula. Isso que faz diferença na percepção da pessoa de como que a aula deve ser, entende? Foi. E é isso. A menos que tenha alguma questão mais aí. Então, para quem chegou depois, vou pedir, por gentileza, depois dá uma olhadinha nos stories lá. Responde essas 4 perguntinhas que eu vou passar ali para vocês ali no link. Né? O link não precisa pagar nada, não é nenhuma pegadinha nem nada, é só 4, 5 perguntinhas para eu entender, né, de vocês que estão me acompanhando, hoje quase 54 mil pessoas aí, né? O que vocês estão querendo ouvir sobre o quê? Qual que é a questão? O que é relevante? O que na vida de vocês, né, tá incomodando que o yoga poderia ajudar? E às vezes você nem acha que poderia ajudar, mas pode. Então eu vou botar o linkzinho ali, aí clica ali, responde para mim essas perguntinhas por gentileza, vai me ajudar pra caramba e vai te ajudar pra caramba, porque se eu puder ajudar, então fica tudo melhor, né? Fica mais relevante e a gente consegue fazer a vida de todo mundo melhor, na verdade, né? Então tem a ver com propósito também, né? Eu acho que meu propósito tem a ver com yoga, então vamos fazer isso da melhor forma possível. Beleza? Fica gravada aí a live, que se quiser indicar para alguém depois, pode indicar, só fica ali no perfil, é só ir lá depois e catar. Todos os lives estão lá, na real. Ok? Então, valeu, brigadão aí, excelente dia para vocês. 10h30 tem aula de Ashtanga no estúdio aqui no Leblon. Vejo vocês lá, alguns de vocês vão lá. Ou